Então, é um prazer muito grande receber essa turma que seguramente vai nos dar uma boa aula sobre Ouro Branco. Vamos em frente, né? Isso, essa ação, só para ficar aqui também, né, na gravação, hoje é dia 16 de setembro de 2021, essa questão da temporalidade tem sido bastante importante, né, nos vídeos que estão disponibilizados, porque as pessoas podem assistir, às vezes, em outro momento. E é uma ação que está dentro do Comitê de Desenvolvimento de Cidades Sustentáveis, que está sendo organizado agora pela Fundamic com as suas associadas. Então, por favor, Renato, se você quiser fazer uma breve introdução, né, sobre a Associação Nossa Cidade, esse trabalho. Sim, bem, eu prefiro fazer uma exposição daqui do motivo que nos levou a estarmos aqui reunidos, né? Por um lado, nós, como Associação Nossa Cidade, fazemos parte do Comitê de Cidades Sustentáveis e, na última reunião, teve uma exposição de que existe um projeto já sendo iniciado pela Fundamig que tem a ver com a participação cidadã para, assim, construir uma cidade melhor, né? E, sobretudo, no aspecto da participação na gestão pública. Então, foi mencionado co-construção do plano diretor, né, com primeiro, segundo e terceiro setor mais integrados nessa visão comum, e um projeto piloto sendo iniciado em Lagoa da Prata, né? E logo me acendeu o Tico e Teco acendeu aqui na experiência de Ouro Branco, o projeto Ouro Branco 2030, é um projeto independente que tem sido feito por pessoas da sociedade civil de Ouro Branco. Guilherme Schultz é um dos fundadores, né? Ele é associado da nossa cidade. Como Associação Nossa Cidade, nós temos dado apoio a esse projeto e ficado encantado com o tanto que se consegue fazer e engajar, mobilizar a população para o coletivo, né? Ao mesmo tempo, também testemunhando os desafios, que não são fáceis, para que isso aconteça. Então, daí veio o convite para o Guilherme vir aqui apresentar esse case, e nós pensamos em fazer da seguinte maneira, fazer como se fosse um bate-papo, bem descontraído, né? Então não vai ter uma apresentação formal, com PowerPoint. Na primeira parte, eu, como já testemunhei e acompanhei essa construção aí por vários anos, vou fazer as perguntas, né, trazendo o contexto que eu tenho vivenciado, e num segundo momento, da segunda metade do evento para frente, a gente abre para outras perguntas e comentários pequenos, né? Se tiver tudo bem fazer dessa maneira, eu quero apresentar o Guilherme e pedir que ele apresente brevemente o projeto, o que é e como foi até hoje. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, espero que estejam todos bem. Renato já é um companheiro de longa data, né, Renato? Uma pessoa maravilhosa, com um projeto incrível, com o projeto Nossa Cidade, a Associação Nossa Cidade, da qual nós tivemos a oportunidade de conhecer logo no início, né, desse projeto Ouro Branco 2030. Mas vamos lá. Meu nome é Guilherme Schultz, eu sou morador aqui de Ouro Branco, há praticamente minha vida inteira. Eu vim para cá com 3 anos de idade, eu vim do norte de Minas, nasci em Bocaiúva, e assim, nunca fui uma pessoa muito, há mais tempo atrás, muito envolvido nas questões políticas, né, da cidade, enfim, nem locais, nem em outras esferas. Só que, por volta, meados do ano de 2015, eu comecei a me sentir incomodado com os caminhos, né, que a política local estavam seguindo. Uma dificuldade de participação popular muito grande, as pessoas simplesmente relegando aquilo que é papel delas, que é a participação social, né, nas políticas públicas, o tradicional controle social, e comecei a trazer algumas questões para transparência, vamos dizer assim, né? A gente já estava num momento de redes sociais bem crescente, foi o ano de 2015,
Então, eu comecei mapeando algumas questões, né? Ou seja, fiz um mapeamento bem detalhado das ações que o legislativo na cidade estavam fazendo e dos gastos que aconteciam ali, né? Ou seja, o quanto custava um legislativo para a cidade em relação aos resultados que eles traziam, né? Que os vereadores traziam na prática para os cidadãos ouro-branquenses. E aquilo chamou a atenção de muitas pessoas, digamos que viralizou muito, né? Ou seja, vereadores ali por mais mandatos participando ali na legislatura, e naquele mandato especificamente, naqueles 4 anos de mandato, com pouquíssimas ações de relevância, ou quase nenhuma ação de relevância, isso chocou muito a comunidade, né? As pessoas começaram a questionar, falaram, poxa, vocês estão aí para fazer um bom trabalho, recebem bem por isso, né? Tem uma estrutura muito boa, muitas pessoas trabalhando nisso, e efetivamente não tem resultados. Então, ali foi um certo start, e em contrapartida, um amigo nosso, que é o André Rafael, ele é um servidor de carreira, ele mora e trabalha lá em Brasília, ele é um amigo meu já de infância, aqui de Ouro Branco também. Nossos destinos nos levaram para caminhos diferentes e nos reconectamos nesse momento. Então, ele entrou em contato comigo, apresentando uma ideia de um projeto chamado Brasil 2030, da Colaboração para o Desenvolvimento. E a ideia desse projeto era engajar a sociedade na construção de uma sociedade melhor, na construção de uma sociedade mais alinhada aos objetivos sustentáveis, a construção de uma sociedade com uma visão mais inteligente, de uma cidade mais inteligente. E a partir dali a gente começou a provocar realmente, dando esse pontapé em Ouro Branco. Lançamos aí o projeto Ouro Branco 2030. Então, iniciamos no mês de agosto de 2015 com um evento, um pequeno seminário, convidamos vários atores do município, inclusive prefeitos, vereadores, enfim, pessoas de influência e pessoas da sociedade como geral. E começamos a conectar pessoas do Brasil inteiro, com a visão de que, através da colaboração, a gente ia construir uma cidade linda para se viver e se visitar. Esse era o mote que a gente tinha plantado para Ouro Branco. E o objetivo central era trazer o cidadão para o papel realmente não de participante raso, né? Mas como o ator principal desse processo de transformação. Então, começamos a demonstrar números, a evidenciar ali informações importantes sobre o município, problemas, dificuldades, e naquele primeiro momento fizemos um trabalho de engajamento muito forte. Conectamos aí com a Associação Nossa Cidade, que trouxe práticas interessantíssimas, né, muito voltadas para as cidades do interior, realizamos alguns treinamentos bem interessantes, dentre eles o Dragon Dream, que foi um treinamento fantástico, um projeto, uma metodologia de gestão de projetos comunitários maravilhosos, e fizemos alguns seminários, alguns encontros, e a partir dali começamos a nos inserir efetivamente na política da cidade. Mas não na maneira convencional política, né, como candidatos, enfim, mas inserindo naquilo que nos convém e aquilo que nos compete como cidadãos, que é realmente cobrando e apresentando alternativas e soluções. E aí foram muitas ações importantes, principalmente no primeiro momento, nos primeiros 2, 3 anos desse projeto, ações intensas. Dentre elas, a gente conseguiu fazer uma mobilização muito forte, para poder interromper um processo de mineração que ia acontecer aqui na Serra de Ouro Branco, que é uma serra que é um patrimônio histórico, que as pessoas aqui são apaixonadas por ela, não sei se vocês conhecem. Isso, nós conseguimos mobilizar muitas pessoas, enchemos um auditório com mais de 2.000 pessoas, né, com deputados participando e tudo mais. Outra ação interessante foi uma adequação no legislativo, vamos dizer assim, em algumas frentes. Ou seja, nós conseguimos reduzir o número de vereadores. Como é que é, Renato? Desculpa, eu não entendi aqui. Não, pode continuar. Uma mensagem para a Júlia. Tá bom, desculpa. Nós conseguimos, através da mobilização da sociedade, reduzir o número de vereadores de 13 para 9 vereadores. Nós conseguimos aí uma redução nos custos da Câmara Legislativa na ordem de 7 milhões em 4 anos, né, com a exclusão da verba indenizatória, redução de áreas de passagem, que era um absurdo, e o principal, nós conseguimos plantar, entre aspas, né, pessoas que fazem parte do projeto dentro da Câmara,
e essas pessoas deram uma mudada ali na lógica de funcionamento, e a principal delas foi a transparência. Então, a Câmara passou a contar com um portal altamente atualizado, com informações relevantes, pauta da reunião com antecedência, toda a lógica de comunicação da Câmara foi melhorada, foi reestruturada, né? Ou seja, a Câmara passou a dar informações mais antecipadas para a população, com mais clareza dos projetos, como eram as votações, presença dos vereadores, custos, né, da Câmara, enfim. Então, a gente conseguiu dar uma melhorada considerável no contexto do trabalho da Câmara em si, né? No que diz respeito ao próprio Executivo, participamos de diversas discussões de políticas públicas, passamos a dar um suporte muito forte nos conselhos municipais, dos mais diversos possíveis, porque a gente tinha uma visão que os conselhos municipais, eles fortalecidos, eles criam uma lógica de participação social muito maior, muito mais estruturada para a cidade, né? Ajudam a fomentar melhor as políticas públicas e também no que diz respeito ao controle social. Dentre diversas outras ações inseridas também no contexto do Executivo, palestras para os servidores, criação de painéis de gestão, direcionamentos. E o legado mais importante desse projeto, e aí o Renato fica à vontade para testemunhar também, e me corrigir se eu estiver errado em minha percepção, foi que desde o primeiro dia do projeto nós criamos um grupo do WhatsApp chamado Ouro Branco 2030, inserimos nesse grupo pessoas das mais diversas áreas de atuação do município, prefeito, vereadores, secretários, pessoas ligadas às associações de bairros, líderes comunitários, pessoas, professores, enfim, reitores de universidade, assim, tem mais de 250 pessoas lá das mais diversas áreas. E desde então esse grupo tem sido trabalhado, e as discussões ali dentro, discussões sempre com foco colaborativo, foco construtivo, na visão de realmente direcionar as ações do município, né? Ou seja, tudo aquilo que incomoda, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que precisa ser melhor observado, a gente traz essas discussões para o grupo. É um grupo autogerido, né? Ou seja, não precisa de muita moderação, né, Renato? As pessoas ele conseguem, por incrível que pareça, é uma coisa muito difícil você ter um grupo de WhatsApp que não tem muito conflito. Existem os conflitos ali dentro, às vezes existem as importunações mínimas políticas que acontecem. Nós já passamos por algumas eleições, candidatos tiveram a oportunidade de participar ali apresentando seus projetos também, foram questionados. Enfim, nós conseguimos trazer muitas mentes ali, pessoas com o intuito de contribuir para o município, para um lugar saudável, né, para uma discussão sadia. E hoje, qual que é o legado que a gente enxerga, né, passados aí 5, 6 anos do início desse projeto? O primeiro ponto é o seguinte: por mais que a gente tente estruturar alguma coisa de maneira muito formal, muito hierárquica, muito burocrática, a essência está na mensagem, a essência está nos valores e a essência está no exemplo e os seus resultados. Na medida em que as coisas acontecem, os resultados vão se tornando positivos para a sociedade, a própria sociedade já vai incorporando essas ações intrinsecamente, né? Ou seja, não precisa às vezes, de uma estrutura muito burocrática, né? No início a gente tinha muita discussão, né, Renato? Discutimos várias e várias vezes qual que é o formato, o melhor modelo de governança, a melhor maneira da gente gerir isso aqui. E nós chegamos, assim, pelo menos eu cheguei na conclusão que não tem muito o que se fazer. É plantar a semente, ser persistente naquilo ali, as pessoas incorporarem efetivamente o sentimento de cidadão participativo, né? Porque as coisas vão acontecendo, os resultados vão acontecendo, aquilo vai se retroalimentando e de forma muito orgânica, igual a natureza, né? De forma muito natural, as coisas vão se projetando e vão se transformando. E hoje a gente vive numa cidade, uma cidade que tem melhorado muito, assim, muito mesmo, a resposta para o cidadão, a comunicação do poder público para com o cidadão, né, esse feedback, esse retorno, implantaram e criaram, através de ideias nossas do projeto, um aplicativo de ouvidoria, né, ou seja, o cidadão hoje ele tem um aplicativo que ele pode fazer indicações, ele pode registrar problemas na cidade e reportar isso para a prefeitura, abrir sugestões. A Câmara, seguindo o mesmo exemplo, também criou o dela. Então, essa é a percepção que é um pontapé que foi dado lá atrás, há 5, 6 anos atrás, e que está se tornando algo, por mais que a gente não reforce, né, o nome Ouro Branco 2030, mas isso está tão internalizado na cabeça das pessoas
que as coisas estão acontecendo, né? E aí a gente, de forma muito natural, vai intervindo pontualmente naquilo que é necessário, né? Ou seja, outro dia surgiu uma situação aí de uma alteração no plano de cargos e salários na Câmara de Vereadores. Procurador querendo alterar o salário dele, enfim, algumas coisas que fogem totalmente aí da nossa percepção de uma prioridade, vamos dizer assim, para o município. Então, automaticamente se organizam pessoas, se mobilizam, atuam naquilo ali, tratam o assunto e vida que segue. É uma coisa que está se tornando de forma muito natural. E a gente tem uma percepção de que, para os próximos anos, né, e acompanhando isso, e vendo a própria prefeitura atuando hoje, né, assim, a busca da prefeitura em se conectar nesses objetivos sustentáveis cada vez mais, em projetos com essa visão de cidades inteligentes, né, agindo efetivamente com essa percepção, com essa visão, buscando colocar o cidadão como o ator principal desse processo. Ele é o gerador de demanda, ele que tem ali a percepção do que o município precisa, né, que as pessoas precisam dar de mãos juntas mesmo para uma construção coletiva positiva. E a gente tem essa visão de que até 2030 nós vamos conseguir avançar aí pelo menos uns 80% dos nossos sonhos, né, que é transformar realmente a realidade da nossa cidade com uma cidade mais próspera, uma cidade mais igualitária. E o principal, tendo como um guia, o norte, os 4 objetivos fundamentais da República, que estão escritos para a gente e a gente pouco pratica, a gente pouco direciona. Então, assim, de forma muito resumida, bem resumida mesmo, porque foi muita história acontecida aí nesse período, né, Renato? Esse é o Ouro Branco 2030. Esse é o nosso sonho, esse é o projeto que a gente plantou aí juntos, há alguns anos atrás, e estamos aí devagarzinho vendo florescer, crescendo e multiplicando também. Certo? Guilherme, você respondeu metade das perguntas que eu anotei aqui, sabe? Que bom, é. Mas eu queria começar te perguntando sobre essa questão da estrutura, né, que você mencionou um pouco, várias conversas e tudo mais. Hoje não tem um CNPJ do Ouro Branco 2030, né? Existe alguma instituição por trás ou alguma cabeça do movimento? Como que funciona essa governança? Na verdade, foi um processo de discussão muito longo, nós não chegamos num fator definitivo, e talvez isso tenha sido, para mim, o fator mais importante, talvez nesse momento, porque a visão nossa era de trabalhar com centros vazios, né? Ou seja, quando a gente começa a criar muita hierarquia, muita estrutura, você engessa o processo, né? E aí você começa a entrar em algumas questões de discussões que envolvem também vaidades, né, que envolvem projetos pessoais, enfim, e isso gerava, de uma certa forma, muitos conflitos. Nós temos aí a Associação Nossa Cidade, que é o nosso braço, né, vamos dizer assim, perna também, que tem uma estrutura institucional que realmente sempre necessário nos dar todo o suporte nisso aí, sempre nos deu, mas o Ouro Branco 2030, ele é um movimento, digamos assim, ele é um conceito, ele é uma idealização. Então, quanto menos presa a burocracia, talvez seja mais funcional, porque as pessoas passam a ter liberdade realmente de incorporar aquilo como delas, a pertencer àquilo ali, sem se preocupar demais com uma estrutura que, às vezes, pode engessar ideias, né? Pode engessar iniciativas, que é o que a gente precisa. As pessoas precisam ter iniciativas por conta própria. E aí, quando, às vezes, você cria demais uma estrutura engessada, e hierarquiza muito isso, você cria barreiras, né? E talvez isso tenha sido, pelo menos o meu sentimento, tá, Renato? Talvez esse tenha sido o grande ponto aí do projeto. O fato da gente não ter formalizado nada nos permitiu estar em tudo ao mesmo tempo, estar presente de forma muito tranquila, agindo como um cidadão, como a Constituição permite, né? Fazer o nosso papel de controle social e de promotor, realmente, de ações que visem a coletividade. Eu concordo, Guilherme. Inclusive, evita-se muita dor de cabeça e perda de energia com cartório e institucionalidades, né? Bem, uma outra pergunta que eu tenho aqui, eu tive o prazer de estar em 2 fóruns Ouro Branco 2030. E o que me chamou a atenção nesses momentos é que não era só as pessoas da cidade, mas vinha gente de fora também, né? Vinha gente de universidade, enfim, pessoas trazendo experiências que não estavam lá em Ouro Branco e eram apresentadas como alternativas opções das pessoas. Você poderia comentar um pouco sobre o Fórum Ouro Branco 2030 e essa
vamos dizer, olhar para fora de Ouro Branco também, né? Esse olhar. Sim. Ótimo, Renato. Então, a ideia do fórum foi exatamente essa. A gente tinha uma percepção de que, às vezes, as pessoas que estavam inseridas no local, né, ou seja, dentro da cidade, talvez pela aquela nuvem cinza que realmente fica na cabeça de todo mundo, por ser uma cidade de interior, né, e já está acostumado com aquele olhares de fora poderiam contribuir também, né, para o desenvolvimento da cidade. Então, nós convidamos e trouxemos muitas pessoas de muitos lugares, de muitas cidades, de diversas áreas de atuação, né, fundações, institutos, a nível governo federal, governo estadual, para que elas trouxessem também ideias de outras cidades, outras práticas, né, e nos ajudassem a entender melhor o que era Ouro Branco, né, quais eram os nossos problemas, quais seriam as possibilidades. E muitas práticas, muitas ideias surgiram com a contribuição e a colaboração de pessoas de fora, né? A Associação Nossa Cidade é uma que eu cito aqui, que veio de fora e realmente trouxe muita bagagem, muita experiência legal para a gente. Nós fizemos a colmeia, né, da inovação aqui, foi muito legal, envolvendo muitas pessoas também, que foram ideias que vieram de fora. O aplicativo, né, um aplicativo de mapeando, foi a primeira ideia desse aplicativo de ouvidoria, foi criado através da contribuição do ICS, se não me engano, o ITS está do Rio de Janeiro, né, que tinha feito para o Rio de Janeiro, eles com muito carinho fizeram para a gente aqui também, e sempre com esse formato, né, da colaboração para o desenvolvimento, ou seja, a gente queria criar uma ideia de que se a gente conseguisse ter aí um volume grande de pessoas de fora atuando para poder ajudar no desenvolvimento da nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente potencializaria muito os resultados. E assim foi acontecendo, né? E através dessas conexões, muitas outras aconteceram também, daí para frente, né? De forma muito natural e descentralizada, vamos dizer assim. Né? A própria Câmara de Vereadores buscou informações de pessoas que tiveram com a gente aqui para contribuir com projetos, a própria Prefeitura também, outros servidores, escolas, universidades, né? O próprio Instituto Federal de Minas Gerais, nós tivemos a oportunidade de estar lá junto também, de fazer esse intercâmbio com eles, a UFSJ, que está aqui também em Ouro Branco, que é uma universidade federal. Enfim, a visão se a gente pode abrir o coração para essas pessoas, e essas pessoas de coração aberto querem e podem contribuir com o que tem, por que não dar as mãos? Né? Por que a gente tem que ficar, talvez, reinventando a roda? E o principal, quando a gente consegue começar a criar um conceito de algo que está funcionando, aquilo se torna replicável e escalável. Né? Ou seja, deu certo na Ouro Branco, por que não pode dar certo em Birité, em Belo Horizonte, em Santa Rita, em Governador Valadares? Somos pessoas, todas com o mesmo objetivo, o mesmo anseio de uma cidade melhor. Então, por esses motivos que a gente abria muito a visão do projeto para as pessoas de fora também. Uma coisa, um sonho, para ser um sonho, ele precisa deixar de ser seu. Né, Renato? Dragon Dream já dizia muito isso, você tem que abrir mão do seu sonho, o sonho tem que passar a ser de todos. E essa foi a percepção nossa que deu certo, né? Enxergo eu que deu certo. Hoje, talvez não na mesma potência que a gente estava no início, na mesma energia, porque a vida da gente vai tomando outras proporções, outros momentos, mas é aquilo que eu falei, tudo foi muito bem internalizado na cabeça de muitas pessoas. Então, segurar isso agora é difícil. Sim, e eu acho que tem uma semente aí que é plantada, que a gente não vê o resultado dela, né? Quando você apresenta uma pessoa para outra, às vezes elas estão lá se relacionando, construindo coisas juntas que você nem sabe, né, que está acontecendo. Exato. Guilherme, antes de eu abrir aqui para os membros do comitê e outros participantes aqui para fazerem perguntas, eu queria fazer uma última pergunta, Sim. Que é o seguinte: eu ouvi vários sucessos, né, várias coisas que foram construídos, legados, né, e eu pude testemunhar isso também. Eu queria ouvir de você um pouco dos fracassos e dos desafios, né? A gente sabe muitas vezes assim, a cidade pequena é complicado. Às vezes uma pessoa começa a fazer algo, o pessoal já fala, quer ser candidato a prefeito, né? Não sei o quê, tem puxada de tapete, tem coisa que a gente acha que vai ser moleza e quando chega é tudo complicado. Queria que você falasse um pouco desses desafios, né? O que você achou que seria fácil e não foi bem assim? Então, muitos desafios, muitos, não são poucos, né? Você já apontou alguns aí.
As pessoas, quando elas começam a se colocar como protagonistas e ter visibilidade, né, automaticamente mexe com o imaginário de todo mundo, principalmente daquelas pessoas que já estão estabelecidas ali no poder, que estão estabelecidas ali na política tradicional, e incomoda, né? Incomoda muito, porque você vem, primeiro que você não está amarrado e preso a nada, você não é um candidato, você não é um afiliado a nenhum partido político, você não está vinculado a nenhum sindicato, então você está livre, né? E essa liberdade, ela incomoda, porque você tem muita vontade, você está muito à vontade para você criticar, para você questionar, para você cobrar qualquer um desses atores, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu trabalho numa instituição, numa empresa privada, aqui na minha cidade, e por diversas vezes, por exercer o meu papel cidadão, eu fui muito apedrejado, tentaram usar a empresa onde eu trabalho para me achacar, né? Ou seja, tem que estar disposto também, o cidadão tem que estar disposto também a sofrer esse tipo de ataque. Mas, como eu não estou amarrado, eu não estou preso, ou seja, eu não devo nada a ninguém em relação a isso, eu estou exercendo o meu papel de forma muito livre, de forma muito democrática, muito ciente do que eu estou fazendo, não conseguiram me atingir, não. Mas são situações que vão ocorrer, que ocorrem naturalmente quando o cidadão começa a questionar, né? Ou seja, as pessoas começam a ficar preocupadas. Olha, a pessoa está começando a enxergar que aqui não está funcionando como deveria, né? E esse é o mal da sociedade, porque eles não enxergam que quanto mais as pessoas questionarem, quanto mais as pessoas participarem, mais aceleradamente a gente vai conseguir construir resultados para a coletividade. E esse é o grande problema da política, porque a política, da forma como ela está estabelecida, infelizmente, no modo geral, e eu estou generalizando com raríssimas exceções, mas infelizmente, no modo geral, ela está estabelecida para se manter no poder, né? O status quo, né? O que a gente chama de establishment, mas não esse que está se falando muito hoje com viés ideológico, né? Mas esse establishment de que, olha, estruturei uma lógica de funcionamento em que ninguém me tira daqui, e aqui eu vou permanecer, né? Então, uma das ações do Ouro Branco 2030, por exemplo, era estar atento às eleições, denunciando possíveis candidatos que fizessem ações irregulares, e assim nós fizemos, diretamente com o TSE, diretamente com a Polícia Civil, por várias situações, e muitos candidatos não entraram na política, muitos, porque passamos a ter um olhar diferente para isso, mas o objetivo era prejudicar alguém? Não. O objetivo era que a coletividade não fosse prejudicada, né? Ou seja, agora você imagina isso multiplicado para 40 mil habitantes na cidade, todo mundo com esse sentimento, em todas as eleições, todo mundo atento a isso. Olha, o cara veio cá me vender voto, amigo, você está fora, e vou comentar para todo mundo aqui que você está querendo voto comprado, está querendo vender seu voto. Então, assim, desafios existem, são grandes. As pessoas, muitas delas jogam muito baixo mesmo, infelizmente, porque mexe no queijo delas, né? E isso incomoda demais, incomoda. Então, assim, tem que existir aí uma busca de um equilíbrio para isso, né? E o equilíbrio entre a vida privada, né? Essa era uma das maiores dificuldades nossas, nas discussões minhas com o André, você também, o próprio Francis. Como é que a gente equilibra isso, né? Eu sou representante de uma empresa que presta serviço público para o município, né? Ou seja, ao mesmo tempo, eu preciso fazer o meu trabalho aqui, mas eu preciso também ter o meu papel de cidadão, né? Eu tenho meus valores, meus princípios, e eu não posso, de forma alguma, usurpar esses valores em detrimento de um trabalho que eu pratico aqui na cidade. Muito pelo contrário, eu tenho que buscar criar sinergia com isso, né? Ou seja, de que forma que eu trago essa visão cidadã para aquele tipo de serviço que eu presto aqui no município. E assim deveria ser com todo mundo, né? Então, os desafios realmente existem, foram diversos os tropeços durante esse caminho, né? Muitas discussões, situações de certas ameaças veladas, mas, no final das contas, é difícil separar um movimento, é difícil separar um sonho, quando você abre ele para todo mundo. Aí não é mais o sonho do Guilherme, o sonho do Francis, o sonho do Renato, do André. É o sonho de muita gente. No combate, isso não, que a situação só piora. Guilherme, parabéns pela perseverança, né? 6 anos. O desafio, ele energiza a gente e eu acho que a forma que você e os outros, né? Eu digo assim, todos que estão nesse movimento,
conseguiram conduzir, foi brilhante. Eu acho que assim tem muito que a gente possa aprender disso e replicar, quem sabe, em outros lugares, né? Eu quero abrir agora para todos, né, para poderem fazer perguntas e comentários. Eu peço apenas que os comentários sejam curtos, assim, não mais que 2 minutos, para a gente aproveitar o Guilherme o máximo possível, né? Wagner, por favor. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar, viu, Guilherme, em seu nome, essa equipe aí, porque fiquei até muito emocionado com a sua fala aqui, porque eu acho que tem um alinhamento enorme com o nosso modelo de pensar aqui no Instituto, né, com o projeto de Cidades Felizes, que traz e busca exatamente essa prática que você está aí, né? Esse projeto começou em 2014, com um pequeno grupo como vocês aí, no movimento de levar uma gestão mais eficiente para a área pública, né? Com o apelido de Municípios Mudam Minas, né? A gente sabia que a gente é municipalista, né? Que a gente acha que as coisas acontecem no município. Então, além de te parabenizar, eu queria muito, né, ter a oportunidade, né, de conversar não só com você, mas aqui no grupo também, porque a gente tem muita coisa que complementa, né, essas iniciativas. Eu vi, né, alguns movimentos de sociedade em outras cidades e quando esse movimento acontece, mesmo com um grupo pequeno, ele faz muita diferença. E eu tenho certeza absoluta que o que nós precisamos fazer é pessoas como nós, do coração bondoso, focado no bem comum, voltar para a política. Não tem como a gente não mudar esse país que isso não seja pela política e começar pela política municipal, é onde a gente está. Né? Hoje eu estou ajudando aqui na política em Nova Lima. No ano passado, a gente estruturou um programa de governo, todo baseado na ciência da felicidade, nos indicadores, nas dimensões da felicidade interna bruta, né, do FIB, e também nos ODS, para um candidato muito gente boa como nós aqui, um ex-juiz aposentado. Infelizmente, ele não ganhou, mas o filho dele foi reeleito vereador, e a gente está, então, buscando também um trabalho nessa mesma linha que você traz, obviamente buscando algumas ferramentas, né, que a gente tem no Instituto, que podem complementar, né, com pesquisa, com ciência, esse belíssimo trabalho que você faz aqui. Estou muito grato de poder estar participando e queria muito estar à disposição para a gente poder avançar no tema também de Cidades Felizes. Eu queria muito te visitar aí, está pertinho aqui de Nova Lima. Vai ser um prazer. E eu quero muito depois ter o seu contato e com o pessoal do Instituto, mesmo com a turma aqui de Nova Lima. Quando você fala da política, eu vou ser muito pragmático aqui. O que eu vejo aqui em Nova Lima só me dá ânsia de vômito, porque é um absurdo o que eu vejo, e com certeza a maior parte das cidades, ela caminha da mesma forma, uma baixaria. Eu imagino o que vocês devem ter passado, porque o pouco que eu já vi aqui, já passei, ainda não chega nem a 1% do que provavelmente vocês passaram. Mas eu queria fortalecer a minha gratidão, né, por estar te ouvindo e te parabenizar pela força de vontade. E eu só queria te ouvir com relação a como, né, o seu grupo, que parece um grupo voluntário, né, como vocês efetivamente financiaram ou produziram algumas das ações que vocês fizeram aí. Ô Wagner, obrigado. Assim, agradeço de coração o reconhecimento aí que você pontuou agora. Realmente, essas dificuldades, elas existem, não desanima não, que elas existem para tentar desanimar. E aí, quando elas desmobilizam, elas vencem. Então, não deixa isso vencer, não. Tem que ter persistência, paciência. Por isso que o projeto é Ouro Branco 2030, não é Ouro Branco 2000, né, Renato, 2021, 2022, 2030. E se for preciso, a gente muda para Ouro Branco 2050, 2100, não tem problema. A mira é longe, né? Isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e uma maratona triatlon daquelas pesadas. Para sempre. Não para, não. E vai ser um prazer, né? Depois troque com o Renato e todos os meus contatos aí. Depois você fica à vontade, Renato, para passar para todo mundo aí, todos os participantes aí. Eu estou à disposição, se for possível, contribuir, obviamente. Vai ser uma honra se você quiser vir Ouro Branco, conhecer. Eu te apresento as diversas pessoas que fizeram parte desse processo. Vai ser um prazer enorme, tá? Mas, enfim, sobre o que você perguntou. É um projeto totalmente independente,
né? Ele não está vinculado a nenhum partido político, mas não deixa de participar de nenhuma discussão política do município. Ele não tem um financiamento padrão, a gente não recebe, nunca recebeu dinheiro para poder atuar, muito pelo contrário, foram sempre ações voluntárias e a gente sempre buscou para todas as ações patrocínios, seja na própria prefeitura, da própria Câmara, de escolas. Por exemplo, o primeiro fórum que nós realizamos foi no Colégio Batista, que é uma escola particular aqui de Ouro Branco. Eles cederam o auditório para a gente, né? Os palestrantes vieram com seus próprios custos, né? Vieram com vontade de querer participar. Enfim, nós nunca colocamos essa condição, e apesar de ter sido por várias vezes uma discussão muito latente, né? A necessidade de um financiamento, né, Renato? De um financiamento, pensamos em várias ideias, várias propostas, mas eu volto a repetir, minha percepção, meu sentimento. Quanto mais livre de qualquer uma dessas coisas a gente tiver enquanto cidadão, mais qualquer cidadão se sente à vontade para ser partícipe daquilo ali. Então, às vezes, o dinheiro, né, a falta de financiamento, ela ajuda a gente a ser criativo também. Né? Ou seja, a gente buscar alternativas que não demandem recursos financeiros e bater na porta daqueles que realmente podem contribuir e estejam com uma visão minimamente alinhada às ideias que a gente tem plantado. Né? Então, assim, não existiu e não existe até então, né, nada nesse sentido, né, relacionado a financiamento, recursos vindo de qualquer esfera. Nunca teve. Já discutimos muito sobre isso, mas muito. Foram muitas noites discutindo isso, né, questionando se era viável, era possível a gente realmente construir alguma coisa sem dinheiro. E, assim, a minha percepção é possível construir muitas coisas, até muito mais do que com dinheiro, às vezes, com recursos, porque a transformação está dentro da gente. A transformação ela está prioritariamente dentro do nosso modo de agir, da nossa percepção de coletividade, da nossa participação. Então, isso tem um poder inacreditável. Como eu comentei, nós mobilizamos uma cidade inteira e conseguimos economizar 7 milhões em 4 anos numa Câmara Legislativa. Sacou? Tem dinheiro, tem recurso. Nós só precisamos de quê? Argumentos, mobilização, mostrar para as pessoas que aquilo ali não estava valendo o que estava sendo gasto, que poderia ser usado de uma melhor forma. E ainda tem muito desperdício, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Então, isso, a partir do momento que isso passa a ser algo natural nas pessoas, não tem dinheiro que resolva. Né, burocraticamente falando, porque o dinheiro, ele às vezes a gente trava no dinheiro, pensa no dinheiro para estruturar uma burocracia, e essa burocracia está matando a sociedade, está matando literalmente a sociedade. Nós perdemos a percepção do ser e estar, do conectar-se à natureza, do conectar-se ao cidadão comum do seu lado, porque o dinheiro, não estou aqui pregando nada contra o capitalismo, não. O que eu quero dizer é que às vezes a gente se prende, às vezes a gente deixa de agir, de atuar, porque a gente realmente procura no dinheiro, na necessidade do dinheiro para poder tomar ações. E esse dinheiro está aí. Nós vivemos numa sociedade de abundância. É muito dinheiro. Ouro Branco é uma cidade muito rica. Muito rica. Só que, às vezes, precisa da sociedade mostrar como que ela quer que esse dinheiro seja distribuído, como que ela quer que ele seja alocado. Então, para que eu preciso de um dinheiro que já existe aí? Ele está circulando. O que a gente precisa é ir lá na Câmara, debater a LDO, debater a LOA, discutir o PPA, traçar, verificar quais foram os planos de governo, acompanhar para ver se estão sendo executados, verificar no portal da transparência as prestações de conta, pedir insistentemente para que melhorem as transparências, né, a forma de apresentação dessas informações de maneira que ela se torne mais lúdica, mais visível para poder a sociedade enxergar realmente o poder que ela tem, o valor e a responsabilidade que ela tem em relação àquilo que está sendo gerido na cidade. Então, o dinheiro, no final das contas, os recursos, no final das contas, eles não têm que ser para essa instituição, às vezes, ou para essa estrutura burocrática. Ele já está ali. Basta que as pessoas sejam instruídas e saibam que ela tem direito, ela tem obrigação, inclusive, não é nem só direito, de estar lá cobrando do seu vereador a aplicação dos recursos, cobrando do prefeito a aplicação dos recursos, reclamando quando uma obra for mal feita, né, reclamando quando... E se incorporando nisso. Ou seja, não adianta de nada a prefeitura ir lá e reformar uma praça se a sociedade local ali não vai cuidar dela. Né? Não tem jeito.
Não sei se eu respondi a sua pergunta, Michel. Eu Não, tá. desabri demais o espectro, mas é para dar um pouco mais de dimensão. Não, ô Guilherme, é isso, né? Eu acho que a participação da sociedade, né, de maneira minimamente organizada, e a gente sabe que as mudanças começam são com pequenos grupos, né, que estão dispostos aí a enfrentar essa situação, porque realmente são muitos anos, né, de desmando, de longitude, né, das pessoas do bem com relação à política. Então, para mudar isso, não vai ser em curto espaço de tempo. Realmente você tem razão, é 2030, 40, 50. Né? Tem algumas cidades que trabalhando com observatório social, né, que também é uma forma de participação da sociedade, estão pensando na cidade em 2100, né, fazendo movimentos aí constantes, né, de educação, de motivar a sociedade a participar, vigiando aquilo que é nosso. E você tem toda a razão, porque dinheiro não falta, dinheiro está sobrando, falta projeto bom, né, projeto que as pessoas se identificam, fazem e efetivamente participam. Então, acho que tocar o coração das pessoas do bem, né, para poder entrar nesse circuito, é tudo de bom, porque as pessoas que vão entrar vão ver resultado. E nós estamos num momento muito interessante, porque tem muita dor por conta da pandemia, em vários sentidos. Aquele que não tem uma condição financeira boa, só encerrando. Mas só para a gente ter uma noção do tempo, tem 12 minutos para acabar e o professor Cabral está com a mão levantada já. Não, é só concluir que esse trabalho ele é bom para todo mundo, independente se tem ou não tem dinheiro. Todo mundo está precisando de propósito na vida, de sentido para a vida. Então, isso aí dá muito sentido e dá muito propósito. Mas parabéns mais uma vez. Obrigado. Professor Cabral. Boa tarde a todos. Guilherme, uma informação, talvez você até tenha notícia disso. Eu faço parte, né, na criação de um movimento chamado Conspiração Mineira pela Educação, que é um movimento também, que teve origem na Fundamig, em parceria com a Associação Comercial e foi estendida ao segundo setor. E a Fundação Pitágoras, há cerca de 10 ou 12 anos, com o suporte da Gerdau, desenvolveu um projeto aí na Secretaria Municipal de Educação chamado SGI, Sistema de Gestão Integrado. Foi muito importante como mobilizou a Secretaria de Educação, as diretorias de escola, professores, famílias, alunos, em torno da qualidade da aprendizagem. Foi um movimento muito importante. Eu não sei hoje, porque esse projeto durou 2 anos, eu não sei hoje quais são os reflexos desse projeto passados aí 10 anos, mas houve, de fato, essa mobilização de segundo, terceiro e primeiro setor em torno desse objetivo. Um outro aspecto muito importante que eu observo é essa sede. É uma sede, esse despertar das consciências, de que nós não podemos mais ser indiferentes e não podemos ser mais alheios, nem terceirizar determinadas responsabilidades que pertencem a nós todos. Então, ontem mesmo, numa reunião com meus colegas de engenharia, eu completo agora 50 anos este ano de formado, a boda de ouro, e a turma se gosta muito, quer continuar unida. Aí eu disse, olha, nós estamos com uma ameaça pela frente aí, ameaça boa, de viver até os 100 anos. E é preciso ter ideal, é preciso ter projeto, é preciso ter missões, senão vem a inércia, vem a doença, vem a depressão, e aí essa questão do voluntariado, que é uma força grande que nós estamos aí também desenvolvendo com a Minas Voluntário, dentro da Fundamig, e disse aos meus colegas, olha, nós fazemos parte de uma geração que foi muito bem educada, com a cultura geral muito ampla, temos aí uma história importante na nossa engenharia brasileira, somos pessoas experientes na vida, nós não podemos ficar só tomando chopp e comendo churrasco e comentando o jogo do galo, tá certo? Então está aí aberto, cidades sustentáveis, está aberto aí cidades sustentáveis, então eu serei um grande difusor desse assunto de acordo, e tirar do pijama, tirar meus colegas do pijama. E no pijama estão vários outros, das diversas áreas, né, da economia, de tudo aí pela sociedade. Um capital humano, um capital espiritual extraordinário, vamos dizer assim, que precisa ser fomentado. Então, é isso que eu queria trazer, e
dar um abraço, os parabéns e dizer que nós estamos, quem sabe, no alvorecer de uma nova época. Que é uma época porque os problemas humanos são muito complexos hoje. Uma mente só, 10, 20, não consegue resolver os grandes problemas que a humanidade vai viver pela frente, cada vez mais complexos. É preciso unir muitas forças, muitos seres conscientes, muitos corações, muitas razões para poder fazer com que a humanidade não chegue a ser desumana. Tem que humanizar a humanidade. Muito bom, Antônio. Muito bom. Fico muito feliz de ouvir aí essa energia, né? Essa energia, ela é contagiante e ela que faz a gente realmente não desanimar, né? Sempre perseverar e enxergar que vai ter um futuro próspero. E o André, que é vamos dizer assim, o fundador, que deu o pontapé em todo esse projeto, nas diversas rodadas de conversa que a gente tinha, nas madrugadas afora, ele sempre insistia numa coisa que eu quero passar para vocês, que eu acho que isso me marcou muito. E ele tinha uma percepção seguinte: Guilherme, nós temos que enxergar a sociedade como o cérebro da gente. Quando a gente escova os dentes, o nosso cérebro já fez conexões sinápticas, né, ligações sinápticas dos seus neurônios ali de uma forma automatizada. Então, o escovar os dentes se tornou uma ação, um hábito tão natural que você faz sem pensar. Você simplesmente faz. Assim como respirar, assim como andar. E a gente precisa enxergar a sociedade dessa forma. As coisas boas, as práticas éticas, as práticas positivas, né, aquelas ações realmente que vão trazer retorno para a sociedade, elas precisam ser ligadas como se fossem conexões sinápticas, de forma que automática, de forma que se automatize isso na sociedade como um todo, como se fosse um cérebro humano funcionando. Né? Ou seja, então, aquilo me marcou muito, e é muito nesse sentido que eu vejo que iniciativas que descentralizadas e que trabalham nesse enfoque do cidadão, né? Nesse enfoque dessa visão realmente coletiva, isso se torna tão orgânico, tão crescente e tão automatizado com o passar do tempo, tão naturalizado, que vai sobrepondo essas ações de maldade, sabe? Essas ações que vão sendo articuladas para poder maltratar o cidadão, para poder usurpar aquilo que é dele, né, ou suas riquezas, seu espaço, seu tempo, sua fala, seus sonhos. Né? Então, quanto mais a sociedade agir como o nosso cérebro, fazendo conexões sinápticas entre si, com a percepção de bons hábitos, com a percepção de ações éticas, com a percepção de construir pensando no todo, né, o verdadeiro cidadão inteligente, planetário, mais a gente vai evoluir. Então, eu fico feliz de ouvir essa energia, né, de você falando aí dos 100 anos, né, de chegar aos 100 anos e não encostar chuteiras, né? Qual que é o propósito da nossa vida? Né? Nós já servimos até uma certa idade, por isso eu vou me aposentar, e esse aposentar significa o quê? Deixar de servir, deixar de ser útil, deixar de sonhar. Então, obrigado pelas suas palavras, viu, Antônio? Isso aí ajuda muito a gente a aquecer. Eu queria dizer que, para mim, chegar aos 100 só faltam 70, só faltam 25. Estou perto dos 100, hein? Nada. Estou convidando os amigos que me acompanhem nessa jornada. Mas se for fazer um churrasco, pode convidar que nós vamos também, né? ou assistir o jogo do Galo, né? Não tem problema. Doutor Gilson também levantou a mão aí, doutor Gilson? Isso. Então, gente, agora já são 2:55, né? Eu queria, então, ouvir o doutor Gilson, e se tiver alguma pergunta ou comentário, mas também para fazer um encerramento, né? Para a gente respeitar o tempo, e já deixo a gratidão aqui pelo Guilherme. Fantástico, Guilherme, adorei revê-lo e ouvir tanta coisa boa. Bom. Muito bem. Eu quero cumprimentar esse grupo que tomou essa iniciativa lá em Ouro Branco, não é? Porque a Fundamig hoje está muito interessada em mobilizar a sociedade e a cidadania. Isso é uma coisa que está hoje no DNA da sociedade civil. Nós estamos precisando de cidadania atuante no Brasil. Então, essa experiência de vocês lá em Ouro Branco, ela é muito importante, porque mostra que a cidadania reage
quando existem boas iniciativas. A cidadania não fica silente diante de boas iniciativas. Por quê? Porque ela quer participar. Essa que é a verdade. A cidadania deseja contribuir também para o desenvolvimento, que é o objetivo que vocês firmaram lá em Ouro Branco. Eu conheço bem Ouro Branco. Lá existe uma grande siderúrgica, não é? Sim, verdade. E é uma cidade que possivelmente tem, através dessa siderúrgica, recursos suficientes para desenvolver projetos, porque Ouro Branco, a siderúrgica lá é conhecidíssima da Gerdau, né? Então, é um dado importantíssimo que o que o cidadão quiser em Ouro Branco, possivelmente, com uma boa articulação, desde que haja maioria, será possível, não faltará recurso para a concretização de bons projetos. No entanto, eu sinto que o trabalho só com os cidadãos ele é muito importante, mas existem certas formalidades no Brasil que devem ser cumpridas. Uma delas, por exemplo, uma cidade com mais de 20 mil habitantes deve ter um plano diretor, porque é a oportunidade de você, tecnicamente, tomar decisões fundadas em planejamento. Eu acho essa palavra planejamento uma palavra fundamental no Brasil de hoje, sabe? Nós tivemos um grande mineiro que tomou enormes iniciativas nessa área de planejamento, que foi o nosso ex-presidente, Juscelino Kubitschek. O Juscelino tinha uma verdadeira loucura por planejamento, né? E muito das coisas que foram feitas no Brasil, naquela época, foram resultado de um planejamento. Então, eu acho que o que nós estamos hoje na Fundamig pretendendo com esse Comitê de Desenvolvimento Cidades Sustentáveis, que só foi possível nós realizarmos depois que fizemos uma reforma do Estatuto, não é? Que nos deu a possibilidade de implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, graças ao nosso companheiro Rodrigo Starling, né, que teve uma atuação muito importante no comitê aí de parcerias. Já conseguimos fazer uma frente na Assembleia Legislativa de apoio ao terceiro setor, que foi um trabalho espetacular. E agora estamos também com iniciativas, graças ao nosso vice-presidente Tomás de Aquino, nós conseguimos filiar a Fundamig à Associação Mineira de Municípios. Ou seja, hoje a Fundamig está com o pé em praticamente todos os municípios mineiros. Basta criarmos bons programas para chegarmos aos municípios. E nós agora, dando um apoio enorme a esse trabalho que vocês fizeram, nós criamos a seguinte proposta, que seria um programa hoje da Fundamig: desenvolver Minas Gerais via desenvolvimento municipal. O que significa desenvolver Minas via desenvolvimento municipal? É ouvir a sociedade que mora nos municípios, tá certo? O habitante, todos nós vivemos nos municípios, nós sabemos o que os municípios gostariam para que a cidade possa ser uma cidade feliz, como o nosso Nunes está aí colocando, como o Guilherme lá levantou com muita propriedade lá em Ouro Branco,
Eu, aliás, conheço Ouro Branco, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar lá com os médicos, lá daquele hospital que tem o nome do pai do Aureliano Chaves. Raimundo Campos. Hein? Hospital Raimundo Campos. Hospital? Raimundo Campos. Raimundo Campos, pois é. Eu achei que ele tinha o nome do pai do Aureliano Chaves, mas mudaram o nome? Depende, porque aqui nós temos 2 hospitais, um municipal e um particular, que é a FOB, né? Fundação Ouro Branco, que é o particular. Possivelmente ele tem algum nome aí que eu não... Né? Esse aí tinha alguma coisa com Mendonça Chaves, que era o pai do Pode Aureliano ser o anterior. Chaves. Então, eu tive lá trabalhando com os médicos em Ouro Branco, né? E pude perceber que Ouro Branco é uma cidade importante aqui no estado, porque tem a sede dessa grande siderúrgica lá. E isso é um fator extremamente interessante. Nós agora resolvemos selecionar um município, que é o município de Lagoa da Prata, porque lá também tem uma grande usina que produz açúcar e álcool. A Dreyfus? Hein? Acho que é a Dreyfus, né? É ligada àquele grupo francês, Dreyfus, né? Que ocupa cerca de 60% do município com plantações de cana. Então, vocês imaginam o que não significa isso. E aqui, quem mora em Nova Lima, o Wagner, que mora aí, sabe que o município de Nova Lima, quase 40% dele, é ocupado pela Vale do Rio Doce hoje nessas áreas de mineração. E eu tive a oportunidade de fazer o plano de uso do solo das propriedades na época da MBR, aqui no estado de Minas Gerais. Exatamente pela preocupação que a empresa tinha na época de, ocupando quase 40% do município, ter uma resposta que seria a sua contribuição para o desenvolvimento do município. Então, nós queremos acionar essas empresas que atuam na área para poderem dar um retorno ao cidadão onde elas atuam, para deixar ali um pouco do seu retorno para ajudar o desenvolvimento e transformar a cidade numa cidade feliz, planejada, organizada, etc. Então, vocês estão de parabéns, porque nos demonstram que a sociedade pode ser mobilizada e está interessada em participar. Por isso, nós queremos atuar junto, executivo, legislativo municipal, com seminários periódicos e também mobilizando as nossas filiadas para contribuir com a sua experiência. Vão estar lá a Fundação Dom Cabral, hoje a AMM, nesse poder enorme de articulação, tá certo? E também as nossas filiadas, que trabalham com educação, como disse o professor Cabral, não é? Atuam e têm essa grande experiência mineira de mobilização da conspiração mineira pela educação, não é? Nós mineiros estamos sempre conspirando, né, Cabral? Então, é importantíssimo que essas filiadas nossas, Hospital da Baleia e tantas outras, tragam a sua contribuição. Nós criamos os comitês, vamos agora criar os secretários executivos dos comitês e vamos fazer um trabalho de planejamento ouvindo a sociedade e mobilizando as forças do município, que inclui não só a sociedade, mas também empresas, o executivo e o legislativo. Não é importantíssima a participação do legislativo, porque os vereadores representam o cidadão, não é? Então, nós precisamos desse trabalho conjunto com as forças do município. Então, o nosso trabalho é um trabalho gigantesco pela frente. Por isso, nós escolhemos um piloto,
esse município piloto vai ser o exemplo que nós pretendemos levar ao Estado. Então, com isso, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês, porque é um alerta para nós de que é possível trabalhar com a sociedade. Júlia, só uma palavrinha, ampliar o conceito de conspiração para co-inspiração. Isso. Que é pensar juntos. Pensar e fazer juntos. Co-inspiração. Inspiração vem do espírito, hein? Vem das altas esferas do mundo superior, do mundo transcendente. Muito bom, Antônio. Gilson, muito bom. Meu amigo, seria uma honra absurda poder conectar aí essa fonte inesgotável de energia, de conexões, de braços que vocês estão se tornando aí, anexando a MM, salvo engano, está o Giovana Lacerda lá como presidente, né? E também tem feito um trabalho bem bacana, é uma pessoa com uma visão municipalista também. Eu também tenho essa percepção de que as coisas acontecem nas cidades, a gente tinha que trazer as coisas mais para a cidade, descentralizar mais essa questão de ir lá para o governo federal para votar, isso até chegar aqui, volta só 1/10. E, assim, seria um prazer enorme poder conectá-los, né, à municipalidade de Ouro Branco, né, ao Legislativo, ao presidente da Câmara aqui, ao Leandro, ao prefeito Hélio Campos, contatos importantes lá junto à Gerdau, lá através do Bruno, que é o gerente de relações institucionais da Gerdau também, para poder fazer essa conexão aí, e é tudo que a gente precisa, né? A sociedade, todos os seus atores, cada um dentro do seu papel, e extrapolando também aquilo que é o seu papel, de mãos dadas. E aí nós vamos rompendo uma série de barreiras aí que foram nos colocando com o passar do tempo, e agora a gente precisa ir tirando uma a uma para ir para frente, seguir em frente. Bem. Eu acho que por conta do horário a gente já poderia, então, encerrar, né, Renato? Mais uma vez, agradecer a participação de todos. Dizer que essa gravação, então, vai ficar disponível no canal do YouTube da Fundamig. Né? Convidar também a todos para se inscreverem lá no nosso site, porque a gente envia um Fundamig Notícias, um compilado das notícias toda quinta-feira, então, para acompanhar todas essas nossas ações e as ações do comitê, e também as nossas redes sociais, que por lá é a melhor forma de ficar, né, a par de todas as ações da Fundamig e das suas associadas, não só nos 7 comitês, mas também as ações institucionais e com essas alianças com os outros setores, que é o que a gente sempre busca, né, ter essas alianças com a sociedade, com o primeiro, com o segundo setor. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela participação, e se pudermos encerrar para ser aqui respeitoso com o horário de todos, porque as reuniões agora não tem mais espaço entre elas. Fique à vontade. Muito obrigada. Podemos? Prazer, pessoal. Tudo de bom para vocês. Obrigado à presença de todos aí, Raquel, Josvaldo e outros aí que aparecem aí, que não tiveram a oportunidade de falar. Né? Parabéns. Alô. Uma gratidão enorme. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, até mais, pessoal.